E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo e eu recomendo que você assista esse vídeo deitado. Porque se você assistir sentado, você vai capotar para trás. Porque hoje eu vou falar sobre a bomba orçamentária brasileira, os déficits do Brasil e o endividamento que a gente vai aí enfrentar nos próximos anos para poder bancar todo o gasto estatal. O orçamento obrigatório já está quase comprometendo todo o orçamento do Brasil. A gente vai aprofundar essa questão durante esse vídeo. E é claro, a gente pode ver num primeiro momento, então, um crescimento induzido por conta de aumento de gastos, mas depois você tem que ficar de olho porque a bomba está sendo plantada, a bomba fiscal está sendo plantada e a conta desse crescimento artificial vai chegar. E aí, você precisa aprender a blindar o seu patrimônio quando esse momento chegar. E claro, né, observa a macroeconomia também, porque a gente pode ver alguma faísca vindo e atrapalhando no curto prazo essa questão toda. Vamos entender melhor tudo isso? Te convido a assistir até o final, mas antes eu tenho um convite para fazer para você. Conheça a Insider, pessoal. Tá toda a loja aí com desconto. Ela é a fábrica que produz essas camisetas que eu uso, que são as Tech T-shirts. Além das camisetas, tem moletom, tem cueca, tem meia, tem pra homem, tem pra mulher. E olha, toda a loja tá com desconto de Black Friday. Toda a loja está com Black Friday. O link que eu deixei aqui na descrição já vai te jogar para essa página com todas as ofertas de Black Friday, que você pode conferir, certo? Já tem peças aqui no site da Insider com 40% de desconto. É a oportunidade do ano, é o melhor preço do ano na Insider, pessoal. É o melhor preço do ano. E se você não aproveitar agora esse super desconto, essa super oferta, só vai repetir ano que vem. Então não perde a chance de adquirir a sua Insider. As peças são de altíssima qualidade, eu tenho certeza que você vai adorar e vai usar aí no seu dia a dia e vai recomendar para todo mundo, porque a qualidade do produto é sensacional. Seus capitalistas, toda loja com desconto e usando o cupom PELISSARO15 você ganha mais 15% de desconto. Então tem o desconto do site, mais o desconto do cupom PELISSARO15 na hora de finalizar a sua compra. É desconto sobre desconto e é a oportunidade que acontece uma vez no ano. Então aproveita, cai pra dentro, não deixa pra última hora que os estoques são limitados. Valeu, Insider, tá feito o convite aí, link na descrição, utiliza o cupom do Capitalista Malvadão, PELISSARO15 e já garante seu desconto também lá, extra, além do desconto já do site. Muito bem, seus capitalistas. Vamos falar aí sobre essas negociações de aumento do gasto estatal. O Lula está querendo aumentar aí justamente os gastos do governo em cerca de 200 bilhões de reais. Ele está pedindo, então, esse aumento do orçamento para 2023, certo? E aí, né, essa matéria está muito bacana porque ela vai trazer o motivo também deles estarem preocupados. Então vamos prestar bem atenção no que a matéria está falando, seus capitalistas. Então, após vencer as eleições de 2022, o presidente eleito Lula pretende iniciar nas próximas semanas negociações para aumentar o orçamento público de 2023 em 200 bilhões de reais. De acordo com Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda e assessor do petista. Em entrevista à agência Reuters, Mantega afirmou que a prioridade do novo governo será revisar a proposta de orçamento para 2023, a qual ele chamou de ficção. É claro, pessoal, eles prometeram um universo colorido. E quem vai pagar essa conta é você. Só que a gente não vai politizar isso aqui. Nós vamos falar também do governo passado. Então assiste esse vídeo até o final para você entender a bomba fiscal. Porque isso vai estourar na tua cara. E se você não se proteger disso, daqui a alguns anos você vai pagar essa conta. Então vamos entender melhor essa questão aí. Então, o economista revelou que seria necessário adicionar pelo menos 120 bilhões de reais extras em gastos para cumprir promessas de campanha e investir em programas de assistência social mais amplos. Além disso, o ex-ministro diz ver a necessidade de investimentos emergenciais em infraestrutura e habitação e demonstrou preocupação com a arrecadação fiscal. Então prestem atenção aqui, seus capitalistas. Ele demonstrou preocupação com a arrecadação federal. Caso o crescimento do PIB seja menor do que o esperado, então eles estão lascados com essa questão da arrecadação federal. Abre aspas para o Mantega. Se você olhar para as projeções de mercado, do jeito que as coisas estão indo, o crescimento do PIB para o ano que vem seria de cerca de 0,5%.
Então o crescimento seria de 0,5%, seus capitalistas. Só que se a economia crescer 0,5%, você não terá a receita que deveria ter. Além disso, a inflação será menor. E nós sabemos que a inflação ajuda na arrecadação de impostos, é claro, pessoal. Isso o governo Bolsonaro se beneficiou do repique ali depois da crise lá do vírus. Porque ocorreu uma injeção de dinheiro, as pessoas estavam com dinheiro recebendo os auxílios, certo? E você teve uma inflação. Com essa inflação, você tem o aumento da arrecadação. Porque se as pessoas estão gastando mais porque as coisas estão aumentando de valor e você tem um imposto lá de 30%, 40% em cima daquele gasto que está aumentando porque a inflação está aumentando, a arrecadação vai aumentar também. Só que agora com a inflação arrefecendo, né? Com a economia desacelerando e a inflação arrefecendo, aí você tem um problema de arrecadação. E os caras estão querendo gastar rios e fundos, né? Querendo dar meio salário mínimo para cada auxílio. E de algum lugar esse dinheiro vai ter que sair. E aí começa a treta da bomba fiscal, que nós vamos aprofundar agora, seus capitalistas. E claro, a gente vai entender tudo isso de maneira não política, mas de maneira a nos beneficiarmos, multiplicarmos o nosso capital e blindarmos o nosso capital, proteger o nosso capital. Aqui no canal eu acredito que nós devemos ser os nossos próprios presidentes. Lembre-se, as crises sempre são coletivas. O coletivo, o povão, está sempre em crise. Só que a prosperidade é individual. Cabe a você, indivíduo, fazer algo para você prosperar. Seja buscar o conhecimento, seja se posicionar, você tem que se ligar nas oportunidades que estão surgindo. Porque é parte de você fazer acontecer, fazer a sua vida melhorar. Se você esperar do coletivo, se você esperar de político, você tá lascado, seu capitalista. Você tá lascado. Muito bem. Então, a equipe de Lula deve negociar um novo acordo para o teto de gastos e implementar algumas reformas orçamentárias, buscando responsabilidade fiscal. Essa é boa, né? Quando que você já viu o político aí? Quando que você já viu responsabilidade fiscal com a máquina pública? Essa é boa. Manteiga sinalizou que não irá assumir nenhum ministério e que a chapa de centro-esquerda formada por Lula deve focar em políticas voltadas para combater a pobreza. Olha que interessante, isso aqui é contraditório. O foco deles é combater a pobreza, só que eles querem aumentar os investimentos públicos. Isso aqui, pessoal, não faz sentido nenhum. Para você combater a pobreza, você precisa melhorar o cenário empreendedor aqui do Brasil. Você precisa tirar o estado do cangote das pessoas para que elas possam criar negócios, e esses negócios possam gerar receitas e contratar as pessoas para que essas pessoas empregadas elas consigam andar com as próprias pernas, elas consigam trabalhar. Se você cria um cenário onde você sufoca o empreendedor com mais impostos, com mais problemas, com incertezas jurídicas, etc., você não vai ter emprego, ou você vai ter um emprego de baixa qualidade, que paga pouco. O Brasil se desindustrializa. E aí, né, é claro que você não está fomentando o combate à pobreza, você está criando pobreza quando você acaba com o cenário da iniciativa privada, com o livre mercado, com o crescimento, né, desses empreendedores. Então o aumento dos gastos públicos só vai fazer você pagar mais imposto, só vai fazer a dívida pública aumentar. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, seus capitalistas. Porque as despesas obrigatórias do Brasil já representam 93,7% do orçamento total. Então, as despesas que não tem como você fugir, são obrigatórias, já representam 93,7% do que o Brasil arrecada, do que o governo arrecada. Pro Lula conseguir gastar mais, ele vai ter que arrecadar mais, ou vai ter que imprimir mais dinheiro. Tem duas saídas. Ou ele rouba mais de você, através de impostos, para aumentar essa arrecadação, ou ele vai aumentar a dívida pública, que você vai pagar no futuro. A bomba vai estourar no futuro. Então, por isso que eu digo que nós podemos ter um crescimento num primeiro momento, com o aumento dos gastos, com o aumento do endividamento do Brasil, mas depois a conta chega. Essa que é a grande sacada, esse que é o centro desse vídeo. E aí, pessoal, para não falarem que eu tô politizando, né? Aqui, ó, o Lula, ele vai gastar. Só que, e para ele gastar mais, para ele fazer essas obras públicas, para ele financiar tudo que ele tá prometendo, Bolsa Família, etc., né? Ele vai precisar gastar mais. Ele vai precisar estourar o teto de gastos. Que é justamente o teto de gastos serve para você limitar o tamanho da máquina pública. O Lula falou que ele quer uma máquina pública grande, né? Então você vai ter que pagar por isso. Só que esse estouro de teto de gastos não é exclusividade do Lula. Isso aí já estava acontecendo no governo Bolsonaro, e a gente tem que deixar isso bem pontuado aqui.
Porque o meu objetivo não é defender A ou B. O meu objetivo é que você entenda que o Estado é ineficiente, que o Estado vai te ferrar. E você precisa, por conta própria, buscar o conhecimento para você blindar o seu patrimônio desses caras aí que estão doidos para botar a mão no seu dinheiro. Tá bom? Então, busca o conhecimento para você blindar o seu capital. Porque o Estado cada vez mais vai gastar mais. E quem vai pagar essa conta, essa farra, vai ser você. Essa que é a jogada. Então, olha só, já no governo Bolsonaro, já teve estouro do teto de gastos. Por 5 vezes. Então aqui até a matéria tem a lista, né? Então, ó, o impacto desse estouro do teto de gastos no governo Bolsonaro chegou aí a 236 bilhões de reais. Já começou, né, pessoal, esse estouro em setembro de 2019, tá? Onde aqui, ó, o Congresso aprovou uma PEC que permitia com que o governo federal não contabilizasse no teto de gastos as transferências federais para estados e municípios relacionados à repartição da seção onerosa do pré-sal. Ao todo foram repassados 46 bilhões de dólares, bilhões de reais fora do teto de gastos. Depois aqui teve outros estouros, né? Onde em julho, o último mais emblemático foi a PEC Kamikaze, que criou aí benefícios sociais a poucos meses das eleições, né, pessoal? Então tudo isso ficou fora do teto de gastos. Então, para que você tem um teto de gastos se você dá os tomezinhos para aumentar o orçamento ali e tal, os gastos por fora, né? Então realmente não faz sentido. Então o Lula vai continuar fazendo isso. E aí o Lula já falou que ele vai, o governo, né, a equipe econômica vai aumentar esses gastos fazendo a dívida pública do Brasil aumentar. Então, se eles pretendem aí gastar nos próximos anos 200 bilhões de reais a mais, certo? Então quer dizer que a dívida pública aí por ano vai aumentar pelo menos 200 bilhões de reais. Então o Brasil vai se endividando, certo? E não espere que esse gasto vai diminuir, provavelmente ele só vai aumentar. E lembre-se que o juro tá alto e cada vez com o juro alto e a dívida aumentando, o custo para você pagar essa dívida aumenta. E depois não adianta culpar os banqueiros, porque é o Estado que está gastando mais do que arrecada. Não adianta você culpar depois quem emprestou o dinheiro. Você tem que culpar quem foi irresponsável de gastar mais do que arrecada, caralho. Por isso que tem o teto de gastos, porra. Só que já viu o político respeitar essa treta? Não tem. Por isso que eu fico louco. Não tem um lado que é santo, um lado que vai te resolver tua vida. Por isso que eu tô dizendo, aprenda a blindar o seu patrimônio. Surfe as oportunidades, surfe os voos de galinha. O Brasil provavelmente com todo esse gasto vai ter um voo de galinha, mas saiba também blindar o seu patrimônio quando a conta chegar, porque ela vai chegar. Independente de quem entre no poder, ela vai chegar. Porque qual que é a treta? Isso aqui é o ciclo clássico. Isso aqui é o ciclo clássico. Então o Lula ele vai incentivar um crescimento artificial, ele vai colocar crédito, ele vai colocar os bancos públicos para financiar obras que às vezes nem tem finalidade lá. Olha o quanto que foi gasto com os amiguinhos empreiteiros para fazer estádio. Verdadeiros elefantes brancos hoje. Então são várias obras públicas são investidas, só que investimento tem que ter retorno. O problema é que a maioria das obras do Brasil não tem retorno. E aí então você tem um crescimento, você demanda engenheiro, você demanda um monte de gente, e aí tem aquele boom porque você está colocando dinheiro nas empreiteiras que são amigas do rei. Depois, quando o dinheiro seca ou dá algum problema, vem uma crise internacional, algo assim, o dinheiro seca, essas obras param e tal, e aí toda essa gente que estava lá empregada, ela é despedida, a mão de obra fica ociosa, e essas pessoas esses engenheiros estavam para Uber. Hoje o que mais tem aí, se você ir num Uber, é engenheiro, um monte de gente formada trabalhando no Uber. Porque você teve um boom que é um crescimento artificial. Só que depois daquele boom, porque como ele é artificial, vem um estouro, é uma bolha. Você cria uma bolha. Quando você injeta muito dinheiro em algo, quando você estimula artificialmente algo, vai gerar uma bolha. Né? Então essa é a grande jogada. Então eu acredito que isso vai acontecer. Então, eu não estou dizendo que é para você fugir das colinas, eu estou dizendo que, no primeiro momento, a gente pode ver um crescimento induzido artificialmente na economia brasileira, só que depois vem a correção, depois a conta chega. Saiba se beneficiar dos dois momentos. Esse é o ciclo clássico que eu falo aqui para vocês. E digo mais, o Brasil vai viver um novo voo de galinha. Por quê? Porque a gente sempre pega uma crise internacional, por exemplo, 2008,
Aí você tem o preço da marolinha que foi pago em 2014, 2015, no final do governo Dilma, e agora a gente vai pegar uma outra crise internacional, e assim se repete. O Brasil tem um ciclo de cerca de 5 anos para você aproveitar o boom e ganhar com a queda. Essa que é a grande jogada. Quem domina os ciclos, quem tá lá no meu treinamento Clube dos Capitalistas, vai saber surfar isso com maestria, né? E vai ser beneficiado desses movimentos, que vai ser ótimo para nós capitalistas enriquecermos. Enquanto isso, os bancos centrais estão comprando ouro, estão acumulando ouro. Eu falei mais sobre isso nesse vídeo aqui, ó. Bancos centrais comprando ouro, mercado em negação. Dia 10 de novembro será decisivo. Nesse vídeo eu falei mais sobre esse movimento dos bancos centrais do mundo todo comprando ouro. E o Brasil? O Brasil tá comprando ouro? Tá. Até que no último governo eles aumentaram a reserva de ouro do Banco Central. Mas é ínfimo ainda comparado com outros países. O Brasil, acredito que tinha que estar aumentando as reservas de ouro aí, né? Enquanto isso, a gente tá com as reservas lá em dólares, papeizinhos coloridos. E aí, pessoal, o grande problema do Brasil, a gente falou do Brasil, eu acredito que no momento não tá aqui, tá lá fora. Então eu acredito que essa bomba fiscal vai estourar daqui a alguns anos, tá? Daqui a 2, 3, 4 anos talvez. E aí, o grande problema agora, no curto prazo, é a macroeconomia, que a gente vem falando aqui no canal. Então, pessoal, o Tavi Costa trouxe alguns indicadores interessantes que eu vou trazer para vocês, aonde ele está falando aqui sobre a inversão da curva de juros. Então, olha só, o Tavi Costa trazendo outra inversão. O spread entre a taxa de juros de 30 anos versus a de 3 meses acaba de entrar no negativo. Foi um movimento abrupto e o spread está no seu nível mais baixo desde a crise financeira de 2008. Olha só, pessoal, o que acontece quando essas curvas de juros se invertem. Esse é o problema da macroeconomia que vai refletir, que vai respingar no Brasil no curto momento. Então, cuidado com as narrativas de que o Brasil vai virar agora a Suíça, porque você tem que olhar a macroeconomia que vai respingar aqui. Depois que passar, prestem atenção. Prestem atenção. Estou falando de um problema macroeconômico, certo? A gente está falando aqui de inversão de curva de juros. Então, esse problema macroeconômico deve afetar o Brasil no curto prazo, certo? Vai ser oportunidade de a gente se posicionar aqui no Brasil para surfar esse boom, esse crescimento de curto prazo ali no governo Lula, né? Esse voo de galinha. A gente vai se posicionar para surfar esse crescimento do Brasil, que eu acredito que vai acontecer impulsionado por esses estímulos. E depois você vai ter ali a contração do voo de galinha brasileiro, que vai ser essa bomba fiscal que eu falei para vocês que vai estourar. Então é isso que você tem que observar, tá? Esse vai ser o ciclo. Esse é o ciclo clássico, onde em média cada 5 anos aqui o Brasil tem um voo de galinha. A gente pega uma crise internacional, pega uma crise local e depois pega uma crise internacional. E você surfando o ciclo, você dominando isso e gerenciando seu capital, você consegue aproveitar essas altas e baixas para multiplicar e proteger o seu capital. Essa que é a grande jogada, tá, seus capitalistas? Então aqui, ó, spread lá em 2001 ficou negativo. As curvas se inverteram lá em 2000, na bolha das .com. Quando essa curva se inverteu, recessão, correção, crash nas bolsas. 2008 ali, 2000, ela começa a inverter um pouquinho antes, tá, pessoal? É o indicador antecedente. Então, um pouquinho antes começa a se inverter. Depois, o que você teve em 2008? Bolha do subprime. Você teve um crash do subprime. E agora, essa curva começou a se inverter novamente. Então, nos próximos meses, nós devemos ver uma crise, uma recessão nas economias mundiais, né? E isso acontece porque as pessoas precificam na renda fixa, na dívida pública, um risco maior no curto prazo do que no longo prazo. O natural é que o risco maior esteja no longo prazo do que no curto prazo, tá bom? Outro indicador aqui do TAV. As empresas de tecnologia já começaram a sofrer. A crise já começou, como eu venho falando para vocês. Há meses eu venho alertando para vocês se preparar. Já começou, seus capitalistas. Só que daqui em diante vai piorar. Mas já começou. Então, enquanto estiver ocorrendo esse aperto monetário, não espere que os ativos vão voltar para as máximas históricas e vai romper e vai te entregar 1.000.000% de lucro. Porque o dinheiro agora não está indo para o risco. Então, olha só, novas mínimas para as ações FANG. O que essas ações FANG, Gabriel? Facebook, que agora é Meta, né? Apple, Amazon, Netflix e Google. As Big Techs, né? As Blue Chips da tecnologia. Então essas ações aí já caíram quase 50% desde o seu pico. Propositalmente, o Fed quer apertar as condições monetárias excessivamente para assim poder usar suas ferramentas quando a contração econômica ocorrer.
Então ele vai induzir a economia para uma recessão, e em algum momento ele vai voltar a estimular a economia. É isso que forma o ciclo, que a gente vai surfar e vai mudar de patamar surfando esse ciclo. Na opinião aqui do Tavi, mais queda nessas ações pela frente vão acontecer. E eu concordo com o Tavi. Não só nessas ações, mas como nas demais ações também. Principalmente quando os balanços começarem a vir negativos por consequência dessa recessão. E aí, pessoal, com todo esse risco aqui no Brasil, eu acredito que aumento de impostos que estão por vir, essas fragilidades macroeconômicas, você se blindar agora é muito importante, tá? Tem os meus cursos aqui para você fazer e também tem aqui as criptos, né, para quem acredita que são uma boa forma de se posicionar. Nesse vídeo aqui, ó, pagando Pix com criptomoedas, eu ensinei você a como utilizar as criptomoedas para fazer compras no dia a dia em qualquer lugar que aceita Pix. Então, agora, pessoal, com a Bitfinex, que é a nossa plataforma parceira, eu fiz um tutorial onde você consegue pagar com suas criptomoedas o que você quiser em qualquer estabelecimento que aceita Pix, que tem lá o QR Code e tudo mais. Então, você que quer aprender a pagar o que você quiser num estabelecimento que gera lá o QR Code com valor, né? Você pode assistir o tutorial e conferir como que você pode fazer compras aí com criptomoedas, usando uma criptomoeda. O link está aqui na descrição, bem como os demais vídeos e também o meu treinamento Clube dos Capitalistas, para você que quer aprender a blindar seu patrimônio. Tem aqui a Insider também, que está com Black Friday, toda loja com desconto, tem o cupomzinho Pelissaro15. Todas as informações estão aqui na descrição, bem como o meu Instagram e os demais vídeos para você maratonar. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Deixa seu like aí. Tchau, tchau.